Bom dia, meu povo. Bom dia. Vamos começar esse tempo juntos com a palavra de oração? Então, qualquer irmão voluntariamente pode orar a Deus, pedindo por esse tempo, que seja um tempo de crescimento, de aprendizado da palavra de Deus. Então, qualquer irmão pode orar. Amém. Muito bem, nós vamos continuar o nosso estudo com o assunto Palavras Fundamentais da Fé Cristã. Desde já nós agradecemos a presença dos nossos visitantes, são da Igreja Presbiteriana, em Boa Viagem, Recife. Então, até um desafio para nós falar desse tipo de assunto para presbiterianos, né? Então, qualquer coisa, a gente vai consultar aqui os universitários, tá, para tirar qualquer dúvida. Mas só relembrando daquilo que a gente já falou semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre duas palavras, sobre depravação ou depravação total. Então, falamos sobre a questão do homem ser miserável, da corrupção, que o homem já nasce com isso, e a gente entende que o homem não é uma tábula rasa, que nasce sem nada, em branco, um papel em branco que vai sendo construído, não é dessa forma. O homem não nasce bom e com o tempo vai se perdendo por causa das circunstâncias, mas, biblicamente, o homem nasce pecador. O homem nasce miserável. Então, algumas definições da palavra de Deus. O homem é concebido em pecado. O homem nasce incapaz de realizar qualquer ação que o salve. O homem tem uma inclinação para o mal. O homem é escravo do pecado. O homem não tem a graça de Deus. E o homem não deseja e não pode retornar a Deus ou corrigir a sua natureza corrompida. Então, isso fechando o assunto de depravação total. Falamos também sobre a questão da graça de Deus, que a graça de Deus é a resposta de Deus para essa necessidade que o homem tem. Tá? O homem é nascido em pecado, então a graça de Deus vem como essa resposta para trazer o homem para perto dele. Lembrando da definição da palavra morte, que significa separação de Deus. Então, a graça de Deus vem trazer ou levar o homem para próximo de Deus e dar-lhe, então, a vida. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão da graça de Deus, pensando e deixando bem claro uma coisa para vocês. Não existe nenhum meio de salvação. A graça de Deus é manifestada através da salvação que Ele nos dá através da morte de Cristo. Não existe nenhum outro meio para que sejamos, ou pelo qual sejamos salvos. Todos nascem pecadores, todos carecem da glória de Deus. Então isso serve para nós, isso serve para os nossos filhos, isso serve para os nossos pais, para os nossos vizinhos, isso serve para aquela pessoa mais bondosa que você conhece, que você pensa assim, aquele cabra é santo, mas ele nasceu pecador. Tá? Isso serve para os índios que estão na mata, vivendo de maneira inocentes, como muitas pessoas propagam essa ideia de que eles são inocentes, não sabem de nada. Eles nascem pecadores e eles estão afastados da glória de Deus. Eles nascem mortos, separados de Deus. Então, não existe, pensando na questão da graça de Deus, a manifestação da graça de Deus foi dada através do sangue de Cristo, através da morte de Cristo. Então, é bom que a gente tenha em mente isso, porque a gente entende hoje que muitas pessoas difundem a ideia de que existem outros meios para se chegar a Deus. Eu gosto sempre de pensar em Caim e Abel. Caim, quando foi oferecer o sacrifício a Deus, ele ofereceu, muito provavelmente, das melhores verduras, dos melhores legumes que ele tinha, mas Deus não aceitou a sua oferta. Em contrapartida, Deus aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque na oferta de Abel havia derramamento de sangue. As pessoas falam assim, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim. Não é isso.
Abel era tão pecador quanto Caim. A diferença no aceitar a oferta estava em que Abel ofereceu da maneira que Deus havia estabelecido, que era com derramamento de sangue. Então, você pode ter boa intenção, você pode buscar a Deus da sua maneira, você pode fazer penitências, você pode fazer promessas, você pode ser bonzinho, pode não matar, pode não roubar, pode não fumar, enfim, você pode fazer muitas coisas boas, mas você ainda nasce pecador. E você só se aproxima de Deus através do sangue de Cristo. E esse sangue, então, é a graça de Deus. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Não, né? Então, que a gente tenha isso em mente, que a única maneira que a gente tem de se aproximar de Deus é pelo sangue de Cristo. O assunto que nós vamos falar hoje, a palavra que nós vamos tratar hoje, na verdade serão duas, mas a primeira é a regeneração, tá? Que é uma doutrina central cristã, e ela fala e ela se refere à transformação espiritual e moral que uma pessoa tem através da ação do Espírito Santo. Essa doutrina da regeneração, como todas as próximas que virão, elas podem ser incluídas, todas elas, em doutrinas da graça. Tá certo? A gente vai tratar cada uma separada, mas a gente pode colocar todas elas embaixo da doutrina da graça. Regeneração, imputação, substituição, que mais? Fala aí, presbiteriano, aquela palavra que vocês querem falar, né? Predestinação, né? Então, todas essas palavras, elas estão embaixo, digamos assim, desse arquivo maior que é a graça de Deus, tá? Pensando na palavra regeneração, a gente pode lembrar primeiro da palavra nascer, nascimento, né? Eu acho que não existe, humanamente falando, não existe coisa mais bonita do que o nascimento de uma criança. Como ele é formado, como ele começa a se desenvolver na barriga, enfim, quando ele sai, quando ele vem ao mundo, porque a vida ele já tem, quando ele vem ao mundo, é uma das coisas mais espetaculares que a gente pode ter, né, nessa criação de Deus. E quando a gente pensa na palavra regeneração, seria um milagre ainda maior, porque Deus está tirando do pecado aquela pessoa que está morta, Deus está salvando aquela pessoa que está perdida e está trazendo a pessoa que está sem vida para viver uma vida e uma vida eterna com Ele. Então, se o milagre do nascimento é algo espetacular, o milagre do renascimento ou da regeneração é algo muito, muito maior, e essa ação a gente pode entender que é uma ação de Deus sobre a vida do homem. Eu queria só lembrar para os irmãos a situação do homem, né? Então, o homem, biblicamente, lá em Efésios 2, versículo 3, fala que o homem é filho da ira. Os irmãos entendem essa afirmação, filhos da ira? O que significa ser filhos da ira? Quem pode trazer um conceito aqui para nós? Da ira de quem? Vamos pensar aqui, na ira de quem? De Deus. Nós somos filhos da ira de Deus. Nós somos alvos da ira de Deus. Tá? Porque Deus ele condena o pecado. Então, nós somos alvos da ira de Deus. Quando nós nascemos nessa condição. Tá? O homem sem Deus é filho da ira, tá bom? Filhos da desobediência, a palavra já disse por si só, né? Nós somos desobedientes, nós encontramos isso lá em Efésios capítulo 2, versículos 2, né? Nós somos também filhos do mundo, né? E aqui quando fala sobre mundo, está falando da questão secular, da questão de a gente tender para as coisas erradas, das coisas mundanas, e também é uma palavra forte, mas a Bíblia diz que nós somos filhos do diabo. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 10 fala isso, que nós somos, humanamente falando, nós nascemos filhos do diabo. Então, somente a regeneração, o novo nascimento pode trazer, então, uma natureza santa para o homem, porque Deus assim deseja, tá? Então, a Escritura revela aqui o estado que nós somos, mas a Escritura também nos traz a possibilidade, nos traz
a vontade de Deus para que nós o encontremos e também sejamos salvos. E a palavra regeneração é muito simples, né? Significa novo nascimento ou nascer de novo. É o processo pelo qual uma pessoa é espiritualmente nascida novamente, tá? Espiritualmente nascida novamente. Vamos lembrar lá de Gênesis, quando Deus falou que o homem, se ele pecasse, ele morreria. Então, a gente pode colocar a morte de duas formas ali. Primeiro, existe uma morte física, que é interessante que essa morte física não aconteceu naquele momento, aconteceu depois, e existe a morte espiritual. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando dessa morte espiritual. Então, o novo nascimento, o quê? É um processo espiritual, onde a pessoa é nascida novamente, tá? Então, a doutrina da regeneração, ela é baseada em vários textos bíblicos. Nós vamos encontrar um farto número de textos bíblicos que comprovam a necessidade que o homem tem de nascer de novo. E talvez o verso ou o texto mais conhecido seja o texto ali de João capítulo 3, quando João está com Nicodemos naquela conversa, e Jesus fala assim: importa-vos nascer de novo. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora em João capítulo 3. Vamos ler alguns versos desse texto. Vamos ler até o verso 16 e vamos fazer o seguinte: cada irmão, então, pode ler um após outro um versículo, tá bom? João capítulo 3, de 1 a 16. Muito bem, então, só até o 16. Então, Nicodemos era um fariseu, ele era membro do Sinédrio, que era um conselho, assim, digamos, governante assim, dos judeus. Ele era um homem respeitado, e interessante que ele vai se encontrar com Jesus de noite. Ao que parece, ele não queria ser visto com Jesus, devido à fama que Jesus já tinha ali, então ele não queria ser encontrado com o mestre. Mas ele reconhece que Jesus era mestre, pelos sinais que Jesus fazia, e ele, de certa forma, dá uma bajulada ali em Cristo, né? Quando ele fala no versículo 2, né? Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele dá uma bajulada ali em Jesus, e Jesus vai direto ao assunto. Olha, vou dizer uma coisa para você: importa-vos nascer de novo. Em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então fica confuso, ele volta para a questão do nascimento natural, né, de um filho através de uma mulher, e Jesus explica para ele que esse nascimento não era um nascimento carnal, mas era um nascimento espiritual e envolvia a ação de Deus, envolvia a ação do Espírito Santo. Então, com esse texto, a gente pode ter alguns ensinamentos. Primeiro, Jesus nos ensina aqui que existe uma necessidade de transformação espiritual. Por que nascer? Porque está morto. Então, por que renascer? Porque está morto. Existe também a questão, quando ele fala assim: quem não nascer de novo. Então, essa palavrinha quem dá uma possibilidade de que qualquer pessoa que crê em Cristo possa ser salvo. Ele também traz o conceito, claro, do novo nascimento, mas também traz a natureza do reino de Deus, que o reino de Deus não é algo material, mas é algo espiritual. Então, só por esse texto aqui, a gente vê alguns ensinamentos. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouco para ele. E eu gostaria... A gente vai entrar um pouco nessa questão já, tá? Ok. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas, digamos assim, características desse processo de regeneração. Primeiro, qual é a necessidade da regeneração? Aí já tem a resposta. Primeiro, é a questão do pecado original. Qual é o pecado original? Pecado de Adão, e esse pecado de Adão, ele foi o quê? Foi transmitido para todos nós. Nós falamos na semana passada sobre a questão de Pelágio. Pelágio tinha a ideia de quê? De que o pecado de Adão só afetou Adão. E aí tanto Calvino quanto Armínio concordam que o pecado de Adão atingiu a toda
a humanidade. Então, nós nascemos pecadores. Então, a questão, existe uma necessidade de o quê? De novo nascimento, de uma regeneração. Por quê? Porque existe o pecado original. Então, João 3:17 fala assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, isso é bem claro. E existe também a questão da separação de Deus, que é a morte espiritual. Em Efésios capítulo 2 fala: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, por isso que há uma necessidade de uma regeneração, por isso há uma necessidade de um novo nascimento. Por quê? Porque somos pecadores e estamos o quê? Separados, mortos, separados de Deus, tá bom? Segunda característica, quais são os agentes dessa regeneração? Quem é que proporciona essa regeneração? Temos alguma participação? Biblicamente, a gente entende que não. A ação da regeneração, os agentes da regeneração, nós temos aqui um só, mas vamos dividir aqui em Deus e o Espírito Santo. Alguém lê para a gente Tito, capítulo 3, versículo 5, e outra pessoa leia para a gente João 1, a gente já leu, mas releia João capítulo 1, 12 e 13, tá? João capítulo 1, 12 e 13. Tito 3, 5 e João 1, 12 e 13. Então, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que é o agente dessa regeneração. É ele que nos regenera, é ele que nos traz para a vida. Então, isso é muito claro aqui, a gente não tem dúvida quanto a isso. João capítulo 1, 12 e 13. Muito bem. Interessante, aqui deixa bem claro, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem. Por quê? Porque, voltando à questão da doutrina da depravação, a gente não tem nem a capacidade de buscar a Deus. Nós estamos afastados de Deus. Um morto consegue fazer alguma coisa? Até tem um salmo que eu gosto muito, que fala sobre o louvor, que a gente deve louvar em vida, porque na morte não tem louvor. Então a gente está morto, a gente não consegue fazer nada. Então, espiritualmente falando, morto não consegue fazer nada, nem buscar a Deus. Então, não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Então, o agente, ou os agentes da regeneração, nós temos aqui dois, que é Deus e também o Espírito Santo. Terceiro lugar, qual é a base da regeneração? O sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é a base de todo esse processo da regeneração, tá? 1 Pedro, capítulo 1, 17 a 19, uma pessoa pode ler agora para a gente. Só relembrando, enquanto alguém acha, para quem não estava aqui na semana passada, nós perguntamos, como é que Deus salvava no Velho Testamento? Quem estava aqui na semana passada pode trazer essa resposta para a gente. Porque se Deus salva a partir de Cristo, a partir do sangue de Cristo, como é que Deus salvava no Velho Testamento? Então, aí vou perguntar para quem estava aqui semana passada para responder para os que não estavam. Através do sacrifício, do derramamento de sangue daqueles animais, né? O sangue está presente desde Gênesis, ali quando Deus ele não aceita, quando ele rejeita as vestes de Adão, que eram vestes de folhagens, e Deus mata um animal, e Deus ali estipula um meio para se aproximar de Deus. Né? Era aquele sangue que salvava? Não, mas era a fé no processo que Deus estabeleceu. E lembrando que esse sangue do Velho Testamento apontava para quem? Para o sangue de Jesus na cruz. Então, Deus salvava no Velho Testamento. Então, biblicamente, a gente pode provar que não existe nenhum outro meio de salvação. Por que Deus salvou Noé? Porque Noé oferecia sacrifícios a Deus. Ele tinha fé em Deus. Por que Deus salvou Moisés? Por que Deus salvou tantos personagens bíblicos? Por quê? Porque eles criam no sacrifício e no derramamento de sangue como maneira de se aproximar de Deus, tá?
Ok, 1 Pedro capítulo 1, 17 a 19. Muito bem, então nós fomos comprados por esse sangue. Então, o sangue de Cristo ele é visto como uma oferta definitiva para perdão dos pecados. E também o sangue de Cristo nos traz a ideia da nova aliança. Existia a aliança que Deus fez com Abraão, mas a partir de Cristo é feita uma nova aliança com todos, que é a salvação, que essa salvação poderia ser estendida a todos, não somente a judeus, mas também aos gentios. E aí nós estamos nesse pacote que temos o privilégio de receber a salvação de Deus. Então, a base da regeneração, a base desse novo nascimento é o sangue de Cristo. Muito bem, e qual o instrumento que Deus usa para a regeneração? É justamente a fé. E aqui eu não vou entrar no mérito, tá? De quem tem fé, quem produz fé. Então, aí vocês vão ter a interpretação de vocês. A gente já entrou, né? De certa forma, né? Lá no, Mas, enfim, aí volta a história de João, capítulo 3, quando Jesus faz uma analogia entre a serpente de bronze, que deveria ser levantada no deserto, para curar todos aqueles que fossem picados por serpentes. Então, existiu essa história ali na época de Moisés, e o olhar para aquela serpente trazia a ideia de fé. Eu olho para aquela serpente com fé, acreditando que eu serei curado dessa picada de cobra. Da mesma forma, é a questão de Jesus. Então, é a fé que nós temos em Cristo. A fé que nós temos no sacrifício de Cristo. E isso, então, é o instrumento que Deus usa para a nossa regeneração. Então, é a fé que nós podemos ter em Deus, na crucificação e na salvação que Ele traz para nós. Quais são, então, os efeitos dessa regeneração? O que é a regeneração? O que é que esse novo nascimento ele produz na vida do crente? Eu quero pensar agora com vocês, quero ouvir algumas respostas. O que produz, ou melhor, o que esse novo nascimento deve produzir na vida do crente? O que é que vocês acham? Certo, sem era para eu ter tirado, né? Mas, enfim, nova vida, as coisas velhas já passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Então, deve produzir uma nova vida. Isso. É interessante que a palavra morte significa separação de Deus, e a palavra santificação significa separação para Deus. Ou do mundo. Mas a ideia é mais próximo de Deus. Né? Então, enquanto morte é separação de Deus, santificação é separação para Deus. Então, essa nova identidade que a gente tem, esse novo nascimento que Deus produziu na vida da gente, deve nos o quê? Nos aproximar de Deus. E esse é o processo da santificação. E a gente pode pensar em santificação de duas formas aqui. Primeiro, uma santificação posicional, e segundo, uma santificação prática. Tá? O que significa uma santificação posicional? Nós, perante Deus, quando nós cremos em Cristo, nós somos considerados santos. Tá? Quando Deus olha lá de cima e olha para o Ari é o mais velho daqui? Então, olha para o Ari. Então, é o que mais pecou, né? É o que mais pecou, né, Sérgio? É o que mais pecou. Vamos pensar assim, o mais pecador, né? E aí Deus olha lá de cima, mesmo Ari tendo pecado tanto nos seus 70 e poucos anos. E aí, quando Deus olha lá de cima, quando Deus olha lá de cima, Ele não vê mais esse Ari pecador, mas através do sangue, olha a base aí, o sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo, Ele vê um Ari santo. Posicionalmente, ele é santo em Cristo. Ele não é mais considerado culpado, mas ele é considerado santo. Isso. Eu gosto de pensar no sangue de Cristo assim, porque é como se fosse o sangue de Cristo que tivesse todo o nosso ser. Então ele não vê o Ari mais pecador, mas ele vê o Ari santo. Então isso aqui é a santificação posicional.
Mas existe a santificação prática também, que é aquela santificação que nós devemos buscar, e não somente buscar, mas insistir, que é aquela santificação que a gente deve ter todos os dias. É eu hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, e buscar viver uma vida santa diante de Deus através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas ações, enfim, das minhas reações também, porque eu sempre gosto de pensar nas reações. Porque as ações até são fáceis, mas as reações, mediante uma coisa que a gente não gostou tanto, mediante alguém que nos ofendeu, então a gente às vezes tem reações que não são tão santas quanto deveriam ser. Isso. Exato, da ajuda de Deus, do Espírito Santo, exatamente. E se não fosse ele, tenho certeza que a gente não conseguiria. Por Jesus Cristo. Muito bem. Então, um outro efeito é a filiação. Hoje nós somos considerados filhos de Deus, não apenas criaturas. Né? E, irmãos, sempre quando a gente for evangelizar alguém, eu aprendi isso com a Missão Novas Tribos do Brasil, acho muito interessante. No conceito animista, a gente precisava ter muito cuidado para não apresentar Deus como um Deus deles. Então, até a palavra nosso a gente não usava. A gente usa muito, quando a gente está evangelizando um crente, um descrente, né? A gente fala, nosso Deus aí. Só que esse Deus não é o Deus dele ainda. Então, no conceito animista, o que é que acontecia muitas vezes com os indígenas? Eles gostavam dessa palavra nosso Deus e adotavam mais um Deus. Só que era Deus Jeová, mas era Deus Tupã, mas era Deus isso, mas Deus aquilo. Então, era uma bagunça de deuses. E era isso. Então, a gente precisa ter cuidado com a questão das palavras também. Então, esse Deus que a gente tem, não necessariamente é o Deus da minha vizinha, do meu filho, do meu pai. Então, a Bíblia diz que quando nós nascemos, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Qual é o momento que a gente se torna filho de Deus? No momento da regeneração. No momento do nascer de novo. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se você fala para o seu vizinho que não é crente, que ele é filho de Deus, você está dando para ele um conceito errado, e ele pode acreditar nesse conceito errado, e aí depois, para voltar, é uma confusão danada. Então, a gente precisa também ter cuidado com esses conceitos cristãos, para não dar um conceito errado. E, por último, as evidências da regeneração. Primeiro, frutos do Espírito ou fruto do Espírito. Então, a regeneração deve produzir no crente, né, o amor, e ali todas as características que tem ali em Gálatas sobre o amor, paciência, longanimidade, mansidão, né, deve ser produzido, e também uma transformação de vida, uma transformação de mente deve ser produzido na vida do crente. De forma que, se a gente encontra uma pessoa que se diz regenerada, uma pessoa que se diz nascida de novo, e ela não tem uma vida transformada, ela não produz os frutos do Espírito, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa, como diria o meu antigo pastor, não está batendo, né? Não está dando muito certo esse conceito que ele tem. A gente vê muito isso nos artistas, né, que se convertem, mas eles continuam fazendo tudo que eles faziam. Mas eles são crentes, se dizem crentes. Então, se não há uma transformação de vida, né, a palavra conversão traz esse sentido, né? Você está andando por um caminho, você se converte, você volta ou vai por um outro caminho, e a gente entende que esse caminho nos torna mais perto de Deus. Então, irmãos, importa-vos nascer de novo. Então, o homem natural tem a necessidade de nascer de novo, tem a necessidade da regeneração. E eu gostaria então de fazer uma pergunta, baseado no texto que a gente leu, de João capítulo 3. Nos versículos 5 e 6, fala em nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Nós já entendemos que o Espírito é o agente, né, o agente de Deus, ele que realiza esse milagre do novo nascimento, né, de gerar essa nossa vida, essa nova vida. Mas o que significa água aqui? Então, Jesus fala, importa-vos nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito. Do Espírito a gente já trouxe o conceito aqui para vocês, que é esse agente de Deus para a nossa transformação, para esse novo nascimento. Então, a palavra água, o que significa aqui? Palavra de Deus. Então, de certa forma, é o meio também
que a gente entende que a gente pode passar por esse processo de um novo nascimento e através da palavra de Deus. Então a gente pode encontrar em 1 Pedro, Romanos 10, versículo 17, como ouvirão, se não há quem pregue. Então a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, precisa entender a palavra de Deus para que ela se converta, para que ele passe pelo processo desse novo nascimento. Então, a água, o Espírito, ou seja, a palavra e a ação do Espírito da nossa vida. Alguém aqui não se converteu através da palavra de Deus? É possível isso? A verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. Então, a conversão só existe mediante a palavra de Deus. É claro que existem pessoas que leram sozinhas e se converteram, existem pessoas que precisam de alguém para orientar, que você vá. Então, a gente não entrar então nessa questão. Mas a importância aqui da palavra de Deus é primordial. Então, só existe conversão através do conhecimento da palavra de Deus. Isso. E é interessante pensar nisso, que quem não nascer da água e do Espírito, e não da água ou do Espírito. Então, assim, precisa ter as duas coisas. A água, que é a palavra de Deus, e a ação do Espírito Santo. Exatamente. Então, exato. E eu posso apostar com vocês que existem pessoas que não são crentes, mas que têm um conhecimento muito maior do que qualquer um de nós aqui. Mas não teve essa ação do Espírito Santo na vida dela para que ela pudesse passar por esse processo da regeneração. Tá bom? Ok, gente, vamos passar para a próxima palavra, que é um pouquinho mais rápido, que é a imputação. Já ouviram essa palavra, imputação? Então, a gente usa muito essa palavra, talvez no contexto legal tem, né? Existe também no contexto financeiro o uso dessa palavra, né? Então, o que seria a imputação? Então, nós entendemos que alguma coisa é imputada em alguém. Alguma coisa que era minha foi imputada para alguém e alguma coisa de alguém foi imputado na minha vida. Então, só trazendo isso, o que é que isso abre os olhos dos irmãos? O que é que os irmãos podem pensar? Vou trazer novamente. Alguma coisa de alguém foi imputada em mim. E alguma coisa de mim, alguma coisa minha foi imputada em alguém. O que seria essa alguma coisa? Então lá. Vamos ler alguns textos. Romanos capítulo 4, de 3 a 8. Alguém pode ler. 1 Coríntios, aí faltou o primeiro. 1 Coríntios 5, 21. Na verdade, eu nem sei se é o primeiro. Vou conferir aqui. Deixa esses Coríntios para depois. E Filipenses 3, de 8 a 9. Então, alguém leia Romanos 4, de 3 a 8. Muito bem. Então, aqui Paulo usa o exemplo de Abraão para mostrar que a justiça foi imputada pela fé e não pelas obras na pessoa de Abraão. Aqui, 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conhecia o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, alguém que não conheceu o pecado, se fez pecado, ou seja, o pecado foi imputado nele para que nós pudéssemos ter a justiça de Deus. Tá? Filipenses 3, 8 e 9. Muito bem. Então, a justiça que nós recebemos, ela vem de Deus, ela vem de Cristo e não vem pelos nossos próprios métodos, tá? Ou méritos, ou esforços. Muito bem. Então, explicando teologicamente essa doutrina da imputação. Então, em primeiro lugar, a imputação do pecado de Adão a todos. Certo? A palavra imputação literalmente significa acreditar. Certo? Então, o pecado de Adão foi creditado na minha conta. Tá certo? Então, se for abrir lá a planilha, você vai ver lá pecador. Ricardo, pecador. Morto, separado, miserável. Tá certo? Então, humanamente, e o homem sem Deus é desse jeito. Ele tem o pecado de Adão. Romanos 5, versículos de 12 a 19, então descreve claramente como o pecado de Adão
foi imputado a toda a raça humana. Em segundo lugar, a imputação dos pecados dos crentes a Cristo. Então, agora a figura muda um pouco, tá? A imputação dos pecados dos crentes a Cristo. Eu usei a palavra crentes aqui, tá certo? Alguns poderiam falar assim, a imputação dos pecados de todos. Né? Alguém poderia falar assim, o pecado de todos a Cristo. Numa discussão breve teológica aqui, o que é que vocês acham? Crentes é melhor do que todos ou todos é melhor do que crentes? O que é que vocês acham? Tá. Vou só trazer uma discussão breve aqui. Se a gente traz esse conceito de todos, se Cristo morreu e se o pecado de Cristo é imputado na conta do pecado de Cristo, o pecado de todos é imputado na conta de Cristo, isso quer dizer o quê? Se a pessoa morre, vamos pensar assim, ela não é salva, ela está sendo condenada duas vezes. Condenada porque ela nasceu pecadora e condenada porque alguma coisa deu errado nessa conta aqui. Então, vamos dizer, teologicamente é mais correto o quê? A imputação dos pecados dos crentes, porque esses creram. Por quê? Porque se eu não creio, a minha conta está lá, continua miserável, morto, separado, tá? Então a minha planilha está desse jeito. Quando é que essa planilha muda? Quando há um processo de regeneração. Quando há uma nova vida. Aí sim, esse pecado de Cristo, esse pecado do homem é atribuído a Cristo. Antes disso, não. Antes disso, a conta é de pecador. A conta, enquanto eu não tenho Cristo, vamos pensar, por enquanto, só na imputação aqui, tá? Quando eu não tenho Cristo, a minha conta está no vermelho. De qualquer homem que nasce, está no vermelho. Quando é que ela passa? Quando essa conta fica no azul? Quando eu creio em Cristo. Então, por isso que eu usei a palavra crente aqui, tá? Porque ela só fica no azul com Cristo. Quando eu nasço de novo, quando a graça de Deus me alcança. Então, aí existe outra discussão, que essa Não há conta fácil de fechar. Não. Nem a pré, nem a pós. Não, e eu vou dizer mais, Patrick, assim, por exemplo, a questão de criança é tão polêmico que, por exemplo, tem aquele ultra, super, mega calvinista que vai dizer o quê? Que a criança nasce, se ela morrer, ela vai para o inferno. Tá? Tem gente que crê literalmente desse jeito, ela morre e vai para o inferno. Por quê? Porque entende que nasce pecador, nasce afastado de Deus. Existe uma outra corrente que vai dizer que existe a questão da idade e da razão. Né? Então, até 7, 8 anos, ela não consegue ter assim, a percepção do que é certo e do que é errado, de se aproximar de Deus, e a partir daí, então, existe, digamos, uma cobrança de Deus sobre a sua vida. Então, existem algumas correntes aí, que a gente não vai chegar a uma conclusão nisso aqui, que são bem sérias e bem assim, pessoas de modo ferrenho vai crer ou não dessas formas. Exato. Por exemplo, a gente trabalhou numa cultura que a criança só tinha vida com mais ou menos 2 anos no capó, né? Quando ela era apresentada para o sol. Então, com 2 anos existia um batismo da criança e ali ela era apresentada ao sol e a partir daí ela tinha vida. De forma que, se uma criança morria até 2 anos, antes de 2 anos, existia, claro, um choro, um clamor, mas não era tanto, porque ela ainda não tinha vida. Mas a partir de 2 anos, depois que ela tivesse sido apresentada ao sol, então, é aquele desespero, porque uma vida tinha morrido. Então, é muito variado. Alguém ia falar? Lembrando assim que lá em Romanos fala, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, por um só homem. Então, assim, isso. Então, aqui está a questão dessa imputação do pecado, nosso pecado, na conta de Cristo. Por que isso? Isso, lembra da questão de filhos da ira? Nós éramos alvos da ira de Deus. Por que hoje nós não somos? Porque existe também a justiça de Deus. Deus exige pagamento pelo pecado. Deus exigiu pagamento. Qual era o pagamento? A morte. E aí vem Cristo, que não tinha pecado, né, e
se aposta de todos os nossos pecados. Então, isso é a imputação. E aí, por isso que a justiça de Deus ela é satisfeita, porque alguém pagou essa conta em nosso lugar. De Cristo, era um antítipo de Cristo, né? E lembrando que, ali na questão de Levítico, muitas vezes a pessoa, o pecador, tinha que colocar a mão sobre o animal, que simbolizava a transferência do meu pecado para aquele animal. Então existia toda uma simbologia no Velho Testamento que apontava para Cristo, da transferência do meu pecado. No Velho Testamento era assim, a transferência do meu pecado para aquele animal. E ali eu era perdoado, a justiça de Deus era aplacada. Então, pensando em Cristo, quando é que a justiça de Deus é aplacada? Através da morte de Cristo. Então, o meu pecado é jogado na conta de Cristo. E o que é que então, como é que a nossa conta vai aparecer agora? Vai aparecer no vermelho? Não. Por quê? Porque houve a imputação o quê? Da justiça de Cristo na conta dos crentes. Vamos pensar aqui, vamos tirar a palavra crente, vamos colocar na conta daqueles que creem. De todos que creem, né? Todos, vamos usar todos que creem, né? Então o quê? Houve o quê? A imputação da justiça de Cristo. Foi aquilo que a gente estava falando com Ari, quando Deus olha do céu, ele não vê mais um Ari pecador, ele vê um Ari justo. Ele vê um Ari justificado, um Ari santo. Por quê? Porque o pecado dele foi colocado na conta de Cristo e a justiça de Cristo foi colocado na nossa conta. Então, apesar de ser o pecador mais velho do grupo, né? Ou seja, o que mais pecou, o mais pecador, né? Muito bem, as implicações práticas, né, dessa doutrina da imputação. Primeiro, existe uma segurança da salvação, essa conta ela já está fechada, tá? E nada, mais uma vez, do que você faça, vai colocar essa conta no vermelho, mais. Ela está no azul e vai ficar no azul até você morrer, para sempre. Então, nada que você faça, ou nada que você não faça, também tem isso também, né? Nada que você não faça, se você não vir para a igreja, se você não fizer isso, não. Você é salvo e você é salvo, nós somos salvos para sempre. Então, existe uma segurança da nossa salvação. Também existe a questão que deve emanar do nosso ser, o desejo, né, de uma vida de gratidão, de adoração a Deus, né, de sempre lembrar. Acho que é por isso que existe o memorial da ceia, para a gente lembrar do sacrifício de Cristo, de ser gratos a Deus, de adorar a Deus pelo que Ele fez, né, do tamanho do sacrifício, porque a gente estava caminhando para o inferno e Deus nos tirou. E também essa vida transformada que a gente já falou um pouco na questão da regeneração. Então, com certeza, essa doutrina da imputação ela é fundamental, né, para a nossa vida e nos traz essa ideia, né, do grande sacrifício de Cristo, daquilo que eu era, daquilo que Deus fez por mim e daquilo que eu sou hoje, mediante não ao que eu sou, não ao que eu faço, mas mediante a obra de Cristo. Então, que Deus possa nos abençoar, que os irmãos, que todos nós, né, sejamos gratos, né, e que a gente tenha atitude sempre de adoração a Deus. Eu gosto muito do Salmo 116, que fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. E aqui a gente viu o benefício maior, que foi o benefício da salvação, o benefício do novo nascimento, o benefício de ter uma conta agora no azul com Deus, de Deus olhar para a gente e de ver pessoas lavadas, redimidas. A palavra de Deus diz que Deus nos tirou das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o Filho do seu amor. Então, a obra de Deus, com certeza, é maravilhosa e deve despertar em nós um sentimento de gratidão e de adoração a Deus, tá bom? Vamos orar? Então, o mais velho da turma vai orar, agradecendo a Deus. E mais abençoado, hein? Não, é só uma dúvida. Você tem quanto tempo de convertido? 14 aos 70. Tá. 71, né? Tá. Então, eu acho também que, da mesma forma que você é o mais pecador, você é o que tem mais tempo santo, né, aqui diante de Deus, né? Então, isso é bênção para santificado. Tá bom? Então, ore ali, por favor.